Olá, boa noite. Hoje estamos aqui com a fisioterapeuta intensivista Eduarda Gomes, que disponibilizou um pouco do seu tempo para debater conosco um estudo sobre um caso clínico. Vou ler agora o caso clínico para, em seguida, a gente debater algumas questões, tá bom? É uma paciente de 62 anos com histórico de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e um AVC isquêmico prévio, foi admitida na unidade de terapia intensivista há 4 semanas com um quadro clínico complexo. A paciente apresenta uma combinação de sepse grave, fraqueza muscular generalizada e delírio, resultando de uma condição clínica desafiadora. Foi admitida com sinais claros de sepse grave. Ela apresenta febre persistente, com temperaturas frequentemente acima de 39 graus, acompanhada com hipotensão arterial, normalmente de 8 por 5, e taquicardia significativa, com 120 batimentos por minuto. A paciente mostra sinais de instabilidade hemodinâmica, com episódios de alteração na pressão arterial e frequentes picos de febre. Seus exames laboratoriais indicam leucocitose e aumento dos níveis de lactato, sugerindo uma resposta inflamatória sistêmica grave. A paciente apresenta respiração rápida e superficial e oxigenação compensativa, com saturação de oxigênio frequentemente baixa, de 90% em ar ambiente. Radiografias do tórax mostram opacidades pulmonares sugestivas de infecção pulmonar e a gasometria arterial revela acidose metabólica com hipoxemia e hipercapnia. O quadro de insuficiência respiratória está exacerbado pela infecção e pelo comprometimento geral. A paciente ela demonstra fraqueza muscular significativa, manifestada como dificuldades em mover os membros e realizar atividades básicas, como se levantar a coordenação e da resposta inflamatória sistemática. A paciente tem apresentado dificuldade para realizar movimentos voluntários e para reagir aos estímulos físicos, evidenciando a resposta para que apresenta agitação, desorientação temporal e espacial, e dificuldade em manter o foco e atenção. Seu estado mental é instável, com flutuações no nível de consciência e percepção alterada da realidade. O delírio se manifesta com períodos de agitação intensa e dificuldade de comunicação, afetando negativamente sua capacidade de dados e participar do processo de reabilitação. Além dos principais achados clínicos, a paciente tem um estado geral debilitado, com sinais de desnutrição e perda de peso. Seus sinais vitais frequentemente mostram variações que refletem a gravidade do estado infeccioso e o comprometimento de múltiplos sistemas orgânicos. A falta de mobilidade e a fraqueza muscular contribuem para a dificuldade de realizar a maioria das atividades diárias e interferem na sua capacidade de participar ativamente da sua recuperação. Vamos falar agora um pouco sobre o objetivo desse trabalho e, em seguida, vamos começar com os questionários. Bem, o nosso objetivo em trazer uma fisioterapeuta é para entender melhor como funciona a abordagem desse profissional tão importante, dentro da UTI, diante desse caso clínico proposto e como ele pode contribuir no tratamento do paciente e na sua evolução clínica, abreviando assim o seu tempo de internação. Há exemplos da mobilização precoce e da fisioterapia respiratória. Passaram foi o caso de uma paciente com sepse, né? Isso é um perfil de paciente que realmente é real, né? É um caso clínico, mas isso é real. Esse perfil de paciente, geralmente é o paciente que ele tem um AVC, né? Tem um internamento pelo AVC, mas acaba evoluindo com sepse por outro motivo, né? A gente sabe que o paciente com imobilismo, com ventilação mecânica, seja ele entubado ou não, ou com alguma disfunção, que eu acredito que seria esse o caso da gente, né? Um paciente que tem um AVC, que é um acidente vascular cerebral, ela pode evoluir com a disfagia, que é a dificuldade ali de fala, de gerenciamento de via aérea, e aí, assim, evoluir com a pneumonia broncoaspirativa, por exemplo. Então, a gente está diante de um caso de uma paciente que tem sinais de consolidação em radiografia, né, provavelmente uma pneumonia adquirida aí, e esse paciente de AVC, ele muitas vezes tem essa disfunção por conta do
dessa patologia, né? O AVC, ele pode evoluir com essa dificuldade de gerenciamento de via aérea, né? Então, a gente está aí diante de uma paciente que já tinha comorbidades prévias, né? Hipertensa, diabética, e com insuficiência cardíaca, né? Tinha um risco desse acidente vascular cerebral e evolui com a sepse, que é uma disfunção orgânica que precisa de intervenção médica para ser resolvida, né? Então, vocês podem falar as perguntas e a gente vai discutindo ao longo do curso das perguntas. Certo, obrigada pela explicação. A primeira pergunta é em relação à VNI. Quais seriam as indicações e as contraindicações para a implementação da ventilação não invasiva na paciente com sepse grave e comprometimento respiratório, considerando o seu estado geral e a forma que está desabilitado em relação aos riscos que estão associados? Pronto. Para a gente falar de VNI, a gente tem que entender quais as indicações, né? Nossa paciente, ela tem uma disfunção orgânica, né, que é a sepse, ela tem uma desorientação, um delírio ali, mas tem indicações também. A hipoxemia e a hipercapnia são indicações de VNI, mas não estão unicamente relacionadas a isso. A gente tem que avaliar a paciente de modo geral. A gente tem uma paciente que tem a instabilidade hemodinâmica, né? Que a gente tem que se atentar quando a gente coloca uma pressão positiva nessa paciente, ainda mais que é uma paciente que tem insuficiência cardíaca. É uma paciente que tem uma taquipneia, mas está febril também, né? Quando o paciente tem febre, ele já tende a ser mais taquipneico. E a gente tem uma paciente que a gente não sabe se ela gerencia bem essa via aérea. Ela tosse eficaz? A gente tem ali uma paciente que está tossindo, não está deglutindo, então ela está empossando secreção. Então a gente pode colocar pressão positiva, mas que não vai adiantar nada. É um paciente que está ali sem gerenciamento de via aérea. Então a gente só vai colocar pressão positiva em uma paciente que está empossando secreção. E pode piorar aí esse desconforto. Alteração de nível de consciência também é um ponto importante. Mesmo que a gente tenha uma paciente que tem uma agitação psicomotora e ela use algum medicamento para conter isso, né? A gente tem aí o Precedex, que é um medicamento que ajuda nessa agitação psicomotora. A gente tem uma oscilação do sensório. O paciente de vocês aí, no caso clínico, ela oscila o sensório. Então, imagine, eu vou colocar pressão positiva ou venir um paciente que está em rebaixamento de nível de consciência, né? Então, aí a gente tem que avaliar, de modo geral, se a indicação ela contrapõe um risco, né? Uma paciente que pode estar broncoaspirando durante a sua VNI, tá? Então, acho que aí, ao longo das perguntas, a gente responde o que a gente faria com essa paciente. Podem ir para a próxima pergunta. Certo. Com base no caso clínico, quais são as ferramentas e as escalas que a senhora utilizaria para avaliar a fraqueza muscular e a mobilidade da paciente? Pronto. Dentro da UTI, hoje, a gente tem algumas escalas mais utilizadas, né? MRC, que é a avaliação de força, IMS, que é uma avaliação ali de funcionalidade do paciente, define a mobilização desde quando o paciente está passivo até o rolar, o sentar e a ortostase. E tem Bartel também, que é uma das escalas que a gente utiliza, que é para avaliar a função do paciente, se ele se alimenta, se ele toma banho, se ele consegue se vestir. Mas são escalas que vão estar prejudicadas. O paciente com sepse desorientado, ele não vai conseguir seguir os seus comandos ou responder os comandos que você pedir. Entenda que para a gente avaliar a força, a gente pede contração muscular. E se o nosso paciente não está colaborativo, a gente não consegue avaliar nem força, nem funcionalidade dele. A gente consegue avaliar que ele está passivo ali no leito, com uma disfunção, e não, na avaliação vai estar prejudicada, né? Então, nesse momento agudo da doente, é um momento de avaliação inicial. A gente tem algumas UTIs aqui em Feira hoje que utilizam, por exemplo, o dinamometria na admissão. Fazem a dinamometria desse paciente na admissão e fazem a dinamometria também após a alta. Mas a dinamometria ela também é prejudicada quando o paciente ele tem essa fraqueza, esse quadro de sepse que chega sonolento, agitado, desorientado. A gente não consegue avaliar com eficácia realmente aí como é que está a força desse paciente, tá? Então, aqui vamos para a terceira pergunta, tá, Pro? Como a fisioterapia pode ser integrada ao plano de cuidados da UTI para promover a mobilidade precoce
e minimizar as complicações da fraqueza muscular generalizada em pacientes como esse do caso clínico, né, descrito. Então, especialmente em relação à sua capacidade de participar ativamente na reabilitação. Pronto. Quando a gente fala de reabilitação, a gente não deixa de ser prioridade a fisioterapia nesse doente, né? Primeiro que para a definição de conduta, ou até a gente discutir com a equipe multi se esse paciente realmente está gerenciando a via aérea, a gente precisa primeiro ser objetivo, né? Qual é o problema maior do nosso paciente hoje? O nosso paciente tem desconforto respiratório, ele tem hipoxemia, ele tem hipercapnia, então a gente precisa resolver essa fase aguda da sepse para depois a gente começar a tratar essas disfunções. É um paciente que ainda é instável de hemodinâmica, mas para intervir precocemente, a gente passando dessa fase por exemplo, se o paciente for entubado e sedado e começar o desmame, a gente pode iniciar a eletroterapia, né? Que hoje a gente vê que nas UTIs ela está sendo inserida, aí já tem evidência científica de que tem melhora nesse impacto, né? De imobilidade desse paciente, mas nessa fase inicial a gente tem que traçar metas. A prescrição de fisioterapia hoje ela é muito discutida. Então, qual é a disfunção desse paciente que a gente tem agora, nesse momento? Vamos primeiro tratar o que está acontecendo agora para a gente traçar um plano de reabilitação no futuro, né? Pronto, o paciente desmamou a sedação, esse é o momento que ele está mais estável. A gente já consegue colocar esse paciente para rolar no leito, ajudar a gente, ele já está lúcido e orientado e consegue colaborar. Então, a conduta traçada, ela vai depender de como o nosso paciente está atualmente. Então, a gente consegue aí, por exemplo, nessa fase inicial, discutir a eficácia da antibiótico terapia, por exemplo. Esse paciente foi entubado, porém tem piora da quantidade de secreção, piora das abordagens da via aérea. Então, na visita da equipe multi, a gente relatar isso, né, para poder conduzir realmente, será se esse antibiótico que esse paciente está usando está sendo eficaz, ele não está evoluindo com melhora. A gente consegue falar na nossa parte, nossa avaliação, e guiar e traçar as condutas junto com os médicos, junto com a enfermagem, para saber qual vai ser o futuro aí do nosso paciente. Então, a evolução, por exemplo, do antibiótico, ela pode ser definida se eu falar assim, doutor, o paciente, ele piorou o volume de secreção. Eu estava abordando ele 2 vezes, agora eu estou abordando 4 vezes. Então, o médico realmente vai avaliar se esse antibiótico está sendo eficaz contra a sepse desse paciente, ou se ele não, ou se ele está precisando de ampliar o aspecto, né? O antibiótico ser ampliado. Deu para entender? Sim, sim. Sim. Oi, Pro, boa noite, tudo bem? Sim, tudo bem. Nesse caso, como seria a evolução de treino de força muscular e da capacidade funcional durante a internação? Pronto. O paciente sai desse momento agudo. Então, a gente tem ali essas escalas de avaliação, por exemplo, a IMS, ela varia o rolar do paciente, o sedestar de membros pendentes, e aí a gente começa a avaliar essa funcionalidade e evoluir a nossa reabilitação. Então, a gente sai de um paciente que está fazendo uma eletroterapia, né, de uma contração ali que não estava sendo feita por ele, a gente pode entrar em um contexto de começar exercícios com isometria no leito, sedestação com cabeceira elevada, e aí começar a fazer exercício no leito, enquanto esse paciente ainda tem droga vasoativa, né? Também depende da vazão que ele está utilizando. Colocar esse paciente de membro pendente, começar a fazer o treino de tronco, de controle de troncos. O paciente de vocês tem uma fraqueza global, pelo que a gente leu aí, ele tem aí a fraqueza muscular adquirida na UTI, que a gente chama assim, né, uma polineuropatia, um paciente que está precisando das abordagens do início. Então, a gente começa nesse sentido. Evolui rolar, sedestar com membros pendentes, sedestação, ortostase beira-leito, para depois conseguir uma deambulação. Então, essa evolução da funcionalidade vai depender da melhora clínica, tá? Então, traçar essas condutas vai estar relacionado à melhora desse paciente. Sim, Pro, entendi. E de que maneira a desnutrição identificada na paciente pode impactar a sua recuperação funcional e a eficácia das intervenções fisioterapêuticas? Pronto.
essa redução de aporte nutricional, né, ela prejudica o paciente de modo geral. A sepse, ela tem uma gestão nutricional, se ela não tem uma gestão nutricional adequada, ela acaba não fornecendo os nutrientes para uma resposta metabólica que o corpo precisa dar, né? Esse momento o doente, ele está fraco, ele tem perca de força muscular pela imobilidade, e ele tem uma recuperação do sistema mais lenta, porque ele está ali em um estado de inflamatório, né? A sepse é uma inflamação, como a gente falava antes, uma infecção generalizada, que a gente chama hoje de sepse. Então, a nutrição, ela vai influenciar desde o início, porque ela não ela aumenta a degradação da proteína, né? Um estresse inflamatório importante, até quando a gente consegue evoluir com esse paciente. Então, assim, o nutrólogo e o nutricionista, eles fazem cálculos em cima do peso do paciente para dar um aporte nutricional, pela via enteral, parenteral, depende de como é que vai ser. Mas a gente já sabe que esse paciente vai ter fraqueza. O paciente, hoje a gente tem artigo que mostra que a partir de 72 horas esse paciente pode ter impacto aí para 5 anos da vida dele depois da UTI. Então, é um paciente que tem fraqueza e para a gente fortalecer, a gente precisa que tenha um aporte nutricional adequado. Quando a gente traça as nossas metas, a gente consegue discutir com a equipe multi até um aumento desse aporte nutricional em momento de reabilitação, que vai ajudar a gente. Né? A gente vai malhar, a gente precisa de mais proteína. Então, esse paciente que precisa de fortalecimento, ele precisa de um aporte nutricional adequado. Senão, a gente não consegue evoluir, por exemplo, um desmame ventilatório ou um fortalecimento para colocar um ortostase, para colocar o paciente para deambular. É um paciente aí que, se ele não tiver aporte nutricional adequado, o paciente não se recupera da maneira eficaz, né? De uma maneira mais, a gente diria, mais rápida mesmo. Sim, Pro, entendi. Muito obrigada. Oi, Pro, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, continuando com as perguntas, com a presença da diabetes tipo 2 e a hipertensão arterial, como pode se agravar o quadro clínico desse paciente e de que maneira o fisioterapeuta pode desenvolver um plano de intervenção que considere essas condições crônicas visando otimizar sua recuperação respiratória e promover um manejo eficaz das comorbidades? Pronto. Deu para entender? Deu para entender, sim. A gente tem um paciente aí que ele é diabético e hipertenso, né? Sim. Que já eram comorbidades prévias dele antes de entrar na UTI. Então, o ajuste dessas comorbidades dele, ele tem que ser manejado pela equipe multi. A gente não vai dar conta de resolver as glicemias do paciente. Nesse estágio de sepse, altera a glicemia, altera a pressão, mas saindo desse contexto, seja a nível ambulatorial ou a domicílio, por exemplo, esse paciente ele precisa de um manejo direcionado da equipe multi. Então, a gente, enquanto fisioterapeuta, tem que entender que se ele tem glicemias descompensadas ou hipertensão que não está controlada, a gente não vai conseguir traçar as nossas metas da maneira correta. É um paciente que a gente não vai conseguir reabilitar, porque quando você for atender esse paciente, ele estiver descompensado, você não consegue evoluir. O paciente não quer. Minha pressão está alta, eu não vou fazer fisioterapia hoje, não. Então, o seu paciente, além de hipertenso, ele começa a evoluir com fraqueza, né? Se ele não tinha, ele começa a evoluir com fraqueza. A gente sabe que a longo prazo, tanto a diabetes quanto a hipertensão, elas tendem a melhorar com a reabilitação ou com o exercício físico. Então, a gente consegue reduzir a pressão arterial e a gente consegue melhorar a insulina, né? A reação da insulina com essa reabilitação. Lembrando que, com quadro de diabetes e hipertensão e insuficiência cardíaca, que é o do quadro clínico atual, a gente precisa traçar condutas mais focadas, né? Então, a reabilitação cardíaca, ela é diferente. É um paciente que tem insuficiência cardíaca, então ele vai cansar mais rápido, né? Ele vai ter uma dispneia ao exercício, provavelmente se ela tiver uma fração de ejeção reduzida, e ele não vai conseguir fazer exercícios como você traçou em um paciente que não teria. Então, diante de comorbidades, a gente precisa de um direcionamento de equipe multi. Você contar com a enfermagem para o paciente ter um controle melhor das glicemias, da diabetes, e aí a gente conseguir evoluir essa reabilitação. Porque futuramente é um paciente que vai tender a reduzir aí esses picos pressóricos
ou o diabetes a longo prazo se ele se exercitar. Sim, entendi. E dando continuidade, quais são os principais objetivos do acompanhamento fisioterapêutico na reabilitação pós-alta do paciente e como essas metas podem impactar na sua recuperação funcional e qualidade de vida? Essa questão de reabilitação, né, após a alta da UTI, ela é muito difícil. Para adesão, por exemplo, a gente tem um paciente que ele sai da UTI ou da enfermaria, né, da enfermaria principalmente, para casa, e a gente não tem um direcionamento. Isso é importante. A gente falha, enquanto fisioterapia, muitas vezes nisso. O paciente saiu dali e parece que não é mais nosso. Então, assim como o médico prescreve os medicamentos dele para o paciente em casa, a gente precisa direcioná-lo para fazer a reabilitação. É um paciente que estava internado, que vai ter fraqueza muscular, e que se ele for embora para casa e nem lembrar da fisioterapia, ele não faz. Então, ter um plano terapêutico para esse paciente, ou direcionar ele para quando ele for para casa, isso é uma falha da fisioterapia. Digo a nível hospitalar. O paciente já está indo bem, graças a Deus que está vivo, maravilha, felicidade. Mas é um paciente que, geralmente, ele não adere à fisioterapia após o internamento. Então, o paciente que tem fraqueza, ele vai reabilitando assim, estou precisando fazer alguma coisa em casa. Então, ele começa a treinar em casa sozinho. Então, é importante a gente se inserir nesse contexto de transição do hospital para casa, para reabilitar ele. Então, direcionar ele para uma reabilitação cardiorrespiratória ou funcional é um papel nosso. E a gente precisa ter melhor controle disso aí. Esse papel da fisioterapia a domicílio, ele ainda tem baixa adesão do paciente pós-hospital. Então, para traçar essas condutas faz parte da gente que ainda está dentro do contexto, que tem ele por perto, para direcionar ele, vamos fazer a fisioterapia, o senhor precisa melhorar isso, e devolver funcionalidade a ele, fazer as atividades de vida diária. A gente tem muitos pacientes que saem da UTI pós-quadro de sepse que ficam acamados e que acreditam que não vão melhorar. Então, eu acho muito importante frisar que esse paciente seja direcionado para fisioterapia em domicílio. Boa noite, Pro. Tudo bom? Tenho mais uma pergunta aqui a fazer em relação a esse paciente. Qual a importância do tratamento multidisciplinar e como ele pode garantir eficácia, promovendo não apenas a recuperação física, mas também o suporte emocional e a educação em saúde necessária para a sua reabilitação completa? Pronto. Aí, saindo dessa janelinha aí, desse direcionamento para casa, a gente volta a frisar. É um paciente que ele precisa de fisioterapia em domicílio, mas ele precisa que a enfermagem, principalmente o fonoaudiólogo, que é uma coisa que a gente não discutiu aqui nesse caso clínico, porque esse paciente sai da UTI ou sai do hospital e vai para casa direcionado pela enfermagem, geralmente, ou pede para ir num posto, né, um PSF, e tem atendimento médico às vezes, e fisioterapia nem sempre. A fonoaudiologia é um paciente que tem que evoluir, a gente precisa discutir se ele realmente tem bom gerenciamento dessa via aérea. É um paciente que tem tosse eficaz? É um paciente que eu vou conseguir que ele volte a comer? Imagine, é um paciente que tem uma dificuldade, sai do hospital comendo dieta pastosa. Vai comer dieta pastosa a vida toda, ou ele consegue um direcionamento com a equipe de fonoaudiologia? Então, isso é importante. A gente está devolvendo funcionalidade, quer dizer, meu paciente está fazendo fisioterapia e ele consegue sentar, ele consegue agora colocar uma colher na boca, ele consegue escovar os dentes. Mas ele não consegue comer sólido, comer pastoso. Às vezes precisa de um direcionamento. Força melhora com fisioterapia, mas os estímulos do fono são diferentes. Então, quando a gente fala assim de controle emocional, que vem a psicologia, imagine que esse paciente tem um atendimento de psicologia, mas o que aflige ele? Não conseguir comer sólido, como ele comia antes de entrar no hospital. Ele não consegue ir num almoço em família. Então, isso mexe com o emocional do paciente, mas isso precisa de direcionamento. Então, a fonoaudiologia precisa entrar, o médico precisa entrar nessa reabilitação, a gente precisa ir da enfermagem, que consegue direcionar esse paciente bem,
em relação às comorbidades que ele já tinha, da fisioterapia para reabilitar. Então, assim, a equipe multi ela é muito importante. Cada um faz seu papel e a evolução do paciente ela depende muito do direcionamento do profissional. Muitas vezes esse paciente ele tem mais contato com o enfermeiro que trabalha no PSF. Então, se o enfermeiro ele tem ciência, né, da importância dessas outras profissões, ele direciona o paciente. Entendi. Outra perguntinha aqui. O quadro de insuficiência respiratória está exacerbado pela infecção e pelo comprometimento geral da função pulmonar. Como nós, fisioterapeuta, poderíamos intervir nesse paciente? Quais as manobras poderiam ajudar nessa situação? Pronto. Vocês me dizendo que esse paciente ele já tem insuficiência respiratória, é um paciente que a gente não vai optar por VNI. Ele tem insuficiência respiratória. Ele tem, então, indicação para ser entubado. Se esse paciente estivesse estável, tivesse hipoxemia, hipercapnia estável, responsivo, porém hipoxêmico, a gente podia pensar em um SINAF, um cateter nasal de alto fluxo para ajudar nessa hipoxemia. Se ele não tivesse muito colaborativo, não daria para acoplar uma máscara de VNI, né? A interface seria uma dificuldade para esse paciente desorientado, mas o SINAF ajudaria. No entanto, vocês estão me dizendo que esse paciente tem insuficiência respiratória. Então, é importante que esse paciente seja entubado. Não adianta eu dizer, vamos segurar esse paciente na VNI, porque não vai adiantar. Esse paciente pode evoluir com piora, né? Fazer uma lesão pulmonar, evoluir para uma SARA, porque ele não tem bom gerenciamento, tem pneumonia. Então, nesse momento, nosso papel é dizer, doutor, aqui não dá, a gente vai ter que evoluir para intubação. Então, essa fase aguda a ser tratada, o antibiótico só começa a fazer efeito após 48 horas. Então, eu vou ficar com esse paciente 48 horas esperando ele piorar? Não dá. Vou tentar alguma coisa para saber se o antibiótico depois de 48 horas vai fazer efeito e o paciente entrar em fadiga, não dá para segurar um paciente desse jeito, gente. Então, o mais importante é saber onde parar. Então, até aqui dá para mim, até aqui não dá. Então, esse paciente foi entubado. Então, acho que é nosso papel ali? Agora, garantir uma ventilação protetora para esse paciente. É a gente fazer uma ventilação protetora, olhar a diretriz de ventilação mecânica brasileira, que já vem com orientações aí para pacientes com sepse. A gente colocar uma PIP adequada para a troca gasosa melhorar e ajustar a hipercapnia desse paciente respeitando o pulmão dele. Então, essa melhora do quadro, essa piora do quadro, na verdade, ela precisa limitar as nossas terapêuticas. A gente, enquanto fisioterapeuta, a gente tem um ponto, né? Até aqui dá para mim. O paciente não está evoluindo bem. Não vou ficar insistindo numa coisa que não está funcionando, tá? Pronto, entendi. Obrigada, Pró, pela resposta. Nada. Querem fazer mais alguma pergunta? Que não, são essas mesmo, né, meninas? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só foram essas perguntas mesmo. Queremos aqui agradecer, né, a sua disponibilidade por nos esclarecer, né, nesse caso clínico, na visão da fisioterapia, né, foi de grande, assim, foi ótimo aqui para o nosso aprendizado, viu? Muito obrigada. Por nada, meninas. Parabéns pelas perguntas, pela confecção do trabalho e também por discutir um assunto tão importante. Hoje a gente, sepse, eu acho que é a segunda doença, se eu não me engano, que mata mais em UTI. É um paciente que precisa ser bem direcionado e a gente, enquanto fisioterapeuta, participa de maneira ativa desses processos, né, dos protocolos de sepse, a gente faz nossa avaliação. Então, é importante que a gente saiba discutir essa doença, esse doente, na verdade, e esses aspectos que são discutidos aí no caso clínico de vocês. Sim, é verdade. Muito obrigada. Obrigada, Pró. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada, Pró. Boa noite.